Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse conteúdo a gente traz tudo de mais importante que aconteceu no noticiário do Internacional neste dia 2 de dezembro, terça-feira, véspera de decisão para o Inter. Já falamos aqui de Santos no Litoral Paulista, onde amanhã o Inter tem mais uma decisão nessa reta final do Brasileirão, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito sobre esse jogo na Vila Belmiro entre São Paulo e Inter, e tem muito pra gente falar dos jogos dos adversários do Inter na rodada. A gente tem que falar sobre o patrocinador que vai ajudar a pagar um dos salários do elenco nesse final de ano de 2025, polêmica com a patrocinadora Master mais uma vez. A gente vai falar sobre jogadores titulares do Inter assediados por outros gigantes do futebol brasileiro. Tudo isso eu te conto nesse conteúdo a partir de agora. Então não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Já tem odds para São Paulo e Inter amanhã na Vila Belmiro e para toda a rodada do Brasileirão. Tem os adversários diretos do Inter, tem Juventude e Santos, tem o jogo que pode marcar e deve marcar o título do Flamengo contra o Ceará no Maracanã, lá no Rio de Janeiro. Agora entra em campo Grêmio e Fluminense às 9h30. São muitos jogos para tu brincar e se divertir lá na KTO. Jogue com responsabilidade. E lembrando, se tu não tem registro, vai no primeiro comentário fixado desse conteúdo que tem o meu link, entra nele e te registra lá na KTO, tá? Gente, vamos lá. O Internacional em São Paulo finalizou a preparação para o jogo contra o São Paulo, tricolor paulista, que, por conta do gramado, tiveram 2 shows do Oasis lá. O São Paulo botou esse jogo na Vila, depois ele voltou para o Morumbi e agora esse jogo voltou para a Vila Belmiro. O jogo será então no Estádio do Santos amanhã às 8 horas da noite. E hoje teve um último treinamento no CT do Corinthians, CT Joaquim Grava, bem próximo ali de Guarulhos, onde o Inter está hospedado. A gente acompanhou a chegada do Inter ontem à tarde lá em Guarulhos, na capital paulista. Hoje eu vim aqui já para Santos à tarde, cheguei por aqui por volta das 5h30 da tarde e já estou acompanhando aqui no Litoral Paulista as movimentações para esse jogo do Inter de amanhã contra o São Paulo. O Inter dorme em São Paulo e amanhã faz o mesmo trajeto que eu, 1 hora, dependendo do trânsito, quem sabe 1h30 para chegar aqui em Santos. O Inter vai ficar num hotel ao lado ao meu, tá? O Bourbon Hotel Santos, bem próximo da praia. Eu tô de frente para a praia aqui de Santos. Hoje até o tempo não estava muito bom, estava muito quente e aí começou a chover bastante. Está marcando chuva para amanhã também, inclusive na hora do jogo, tá? Pode ser aquele jogo embarrado amanhã na Vila Belmiro. Mas hoje o Abelão, então, no CT Joaquim Grava, CT do Corinthians, finalizou a preparação com a equipe do Internacional e o Inter tem a sua equipe já praticamente encaminhada naquele esquema que a gente trouxe ontem à noite, um 3-6-1, tendo Rocher no gol, o Aguirre e o Bernabé nas alas, o Bernabé na ala esquerda e o Aguirre na ala direita, Vitão, Mercado e Juninho, trio de zaga, no meio de campo um trio de volantes, com Bruno Gomes, Alan Rodrigues e Thiago Maia, mais à frente o Alan Patrick e lá no ataque o Vitinho. Lembrando, esse time vai variar dentro de campo, tanto no sistema defensivo, no sistema ofensivo. O Alan Patrick, por vezes, vai ficar mais próximo do Vitinho no ataque, o Bernabé e o Aguirre vão recuar, um desses 3 zagueiros vai um pouco mais para o meio. Isso vai acontecer durante o jogo de amanhã na Vila Belmiro, mas é decisão para o Inter nesse final de Campeonato Brasileiro. O Inter que na última rodada entrou na zona de rebaixamento depois da derrota e a goleada sofrida por 5-1 contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. Eu estava lá no Rio, em São Januário, acompanhando tudo com vocês aqui no canal. Teve a vitória do Vitória da Bahia contra o Mirassol em casa por 2-0. O Santos ganhou em casa do Sport por 3-0. O Inter acabou entrando na zona e amanhã precisa sair, tá? Mas o Inter também de olho nos jogos dos seus adversários, que vão acontecer também amanhã, tá? Alguns deles simultaneamente, outros não. Bom, quem é que abre a rodada que interessa ao Inter? Vitória. O Vitória pega o Bragantino às 7 horas da noite, lá em Bragança Paulista. Depois, às 7h30, tem 2 jogos. Fortaleza, que chegou aos 40 pontos depois de vencer o Galo em casa na última rodada, e recebe o Corinthians às 7h30 nesta quarta-feira. Também às 7h30, Juventude e Santos. Juventude já rebaixado. Muito debate, será que o Juventude vai entregar para acabar rebaixando o Inter? Vai acontecer algo nesse sentido?
vamos ter que aguardar o jogo de amanhã, tá? Juventude e Santos às 7h30 lá no Alfredo Jaconi na Serra Gaúcha, e às 9h30 para mim é jogo jogado, Flamengo e Ceará, o Flamengo podendo garantir nessa penúltima rodada matematicamente o título brasileiro, jogando no Maracanã, depois de vir de uma vitória contra o Palmeiras e um título de Libertadores. Esse é o clima e é o que deve acontecer, uma vitória do Flamengo. Mas agora, tem que ficar de olho nesse Juventude e Santos, nesse Fortaleza e Corinthians e nesse Bragantino e Vitória, tá? Rapaziada, dois recados rápidos pra vocês, tá? O primeiro, se tu não é inscrito, te inscreve agora, tá? O botãozinho do inscrever-se aparece pra todo mundo na TV, no computador, no celular. É só apertar que é de graça. Te inscreve aqui no canal que dá uma força enorme pra gente por aqui. E quero falar também do pessoal do Ativo, tá? Porque Ativa você não ativa sempre. E mesmo que já tenha acabado a Black Friday, mês de novembro passou, já estamos em dezembro, ainda tem os descontos de Black Friday lá no site do Ativa. Ativa você não ativa sempre, pede o desconto da Black Friday e pede o desconto do canal Lucas Dias Repórter, que o pessoal do Ativo vai te ajudar. Entrega sigilosa, não tem nenhum tipo de contraindicação, não precisa de receita, então vai de Ativo que ativa você. Na Ativa Sempre, o link do WhatsApp dele está aqui junto com o da KTO, no primeiro comentário fixado, e tem o número na tela também para vocês. Segue com o vídeo. Deixa eu falar aqui também sobre a questão do 13º, tá? Por quê? A informação é que o Inter e o Grêmio vão receber um empréstimo, os dois foram até o Banrisul, que foi patrocinador master da dupla Grenal mais de 20 anos aí, se tornou agora um patrocinador, entre aspas, comum, já que o patrocínio master veio com a Alfa, tá? Patrocinadora master de Grêmio e Inter. Detalhe, o Grêmio rescindiu nas últimas horas esse contrato com a Alfa por falta de pagamento, a relação não era boa, já falei sobre isso para vocês aqui no canal. E os clubes, pensando no 13º salário, que é algo previsto em lei, não tem o que fazer, procuraram o Banrisul e o Banrisul topou um empréstimo para a dupla Grenal para que os dois quitem os 13º com os seus elencos sem maior tipo de problema, tá? A folha do Inter a gente tá falando de 11 milhões e meio, tá? E aí eu tô falando de folha salarial do elenco, tá? Do elenco. Elenco, 11 milhões e meio. Claro, se tu vai pegar o custo do futebol, dá um valor acima. Até saiu no portal de transparência do clube, gerou um debate que de janeiro até setembro a folha do Inter estava em 21 milhões e meio de reais. Aquilo é custo do futebol, envolvendo base, feminino, profissional, comissão técnica, cargos de diretivos que são remunerados, como o D'Alessandro, diretor esportivo, e o André Mazzuco, executivo de futebol. De fato, de janeiro a setembro, esse era o custo que o Inter tinha com o futebol, 21 milhões e meio. Agora esse custo, pelo que eu vi, baixou para 18 milhões e meio com todas as saídas que aconteceram na janela do meio do ano, e o Inter tem uma folha do elenco principal em 11 milhões e meio de reais, tá? E precisava desse suspiro, precisava dessa ajuda, esse respiro com o empréstimo que vem então do Banrisul, tá? Outras informações importantes que estão circulando aí. Primeiro, Vitão no Palmeiras. Vamos lá, gente. O que existe hoje? O interesse do Palmeiras em repatriar o Vitão. Ponto. Vitão, hoje zagueiro do Inter, tem contrato até dezembro do ano que vem, veio por conta da guerra naquela normativa da FIFA do Shakhtar para o Internacional, por conta da guerra na Ucrânia com a Rússia. O Vitão surgiu na base do Palmeiras e agora o Palmeiras está de olho nele para tentar, quem sabe, repatriar ele na próxima janela de transferências. O que eu sei, tá? Palmeiras e Flamengo querem. Ponto. Não fizeram proposta, não procuraram o Inter até o momento, mas querem. O que eu tenho é que o Vitão tem negociações em andamento com um clube da Europa. E essas negociações estavam avançando recentemente. Ponto. É isso que se tem hoje sobre o Vitão. É bem possível que ele vai deixar o Inter na virada do ano? Sim. É bem possível. A prioridade do Vitão ainda é a Europa? Sim, ainda é a Europa. Mas se não fechar o negócio com a Europa, o Vitão vai ouvir proposta do Flamengo, se pintar a proposta do Palmeiras, para ir para um clube que dispute algo maior no cenário nacional, que possa levar ele para a seleção e quem sabe possa ser um novo trampolim para um clube maior aí no futebol europeu. Hoje é isso, tá? Não tem proposta do Palmeiras e não tem proposta do Flamengo. Tem interesse. Negociação em andamento do Vitão é com a Europa. Tá? A outra situação, meu parceiro Lucas Colar, do Voz do Gigante, trouxe. Johan Carboneiro, desperta o interesse do Botafogo, tá? A Eagle Holding, que é a holding do John Textor, que é o comandante lá do Botafogo, foi afastado, questão de pagamento, enfim, mas ainda é da Eagle Holding o Botafogo. A Eagle fez uma sondagem ao staff do Carboneiro recentemente, sabendo que o Inter
talvez não compre o jogador. O Inter tinha um avanço nas últimas semanas, lembro de uma entrevista do presidente para Valéria Possamay, repórter da Rádio Gaúcha, antes de Inter e Mirassol, lá no Maião, que o Inter acabou perdendo por 3-1, era um dos primeiros jogos do Ramon Dias pelo Inter ali, e o presidente basicamente encaminhou a compra do Carboneiro naquela entrevista, dizendo que tinha interesse das partes, que o Inter sabia o que tinha que fazer e que o Inter possivelmente ia comprar o Carboneiro, tá? Dentro do que eu ouvi na concentração do Inter nas últimas horas, o Inter já está repensando isso, por conta de questões de comportamento, a expulsão dele contra o Ceará naquela vitória. Pô, o Inter faz o gol da vitória com o Ricardo Matias, tinham uns acréscimos que davam mais 10, 12 minutos para ter de jogo ainda, e o Carboneiro é expulso na comemoração do gol, acertando um soco na cara do jogador do Ceará, vai pro VAR, ele é expulso. O terceiro cartão amarelo agora, um cartão bobo contra o Vasco, lá em São Januário, com o Inter já perdendo o jogo, e que tirou ele desse jogo tão importante contra o São Paulo, amanhã na Vila, aqui em Santos. Então, são várias questões de análise que o Inter está fazendo, de comportamento, questões técnicas e táticas também, de entrega do Carboneiro no dia a dia, para definir se ele vai ser comprado ou não. Então dá para dizer que o negócio pelo Carboneiro hoje está completamente estagnado pelo Internacional. E aí, dentro disso, o Botafogo de olho com a Eagle Holding, com a SAF, pensando em reforços para o ano que vem. O Botafogo sempre faz fortes investimentos nas janelas aqui do Brasil, tá de olho no Carboneiro. E aí fizeram uma sondagem, até o momento sem proposta. O que a gente sabe é que ele tem contrato com o Inter de empréstimo, porque ele pertence ao Racing da Argentina até dezembro. Se o Inter não comprar, devolve ele. Ainda tem um percentual da dívida para pagar, $350 mil. O Inter pagou só uma parcela, que é o valor que o Inter tinha que pagar ao Racing de Avejaneda da Argentina pela contratação, pelo empréstimo dele, né? Não pela compra. A compra é $4 milhões, mas é uma compra salgada para um jogador que teve todos esses problemas aí, por mais que dentro de campo ele tenha mostrado também questões positivas, tá? Vamos ter que aguardar para saber se o Carboneiro vai ficar no Inter. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado com o nosso pré-jogo aqui no canal amanhã, no início da tarde, tá? Beijão, um abraço e até a próxima.